Bom, nesse espaço do programa, estou aqui recebendo a visita do Carlos Biderman. Carlos, obrigado pela tua presença. Sempre muito bom receber um empresário, né, que tem essa visão como tu tens. E, sobretudo, num momento como esse, né, de preocupação, né, Carlos? Obrigado pela tua presença. Obrigado, Silvio. Obrigado. É um prazer conversar contigo. A gente sempre aprende aqui nesse nosso bate-papo. Nós também dizemos a mesma coisa. A gente sempre aqui traz... Olha, eu sou meio que egoísta nesse sentido. Eu trago as pessoas aqui que vêm contribuir comigo também, claro, com você, telespectador. Evidentemente, né, Carlos, que nós estamos vivendo uma situação muito diferente e difícil no Brasil. Nós tivemos lá a pandemia, depois da pandemia, o governo Lula. Se não bastasse todas essas duas pandemias, agora vem a inundação para ferrar o Rio Grande do Sul, né? É verdade, Silvio. De surpresas, de tédio a gente não morre, não morre, é verdade. De tédio não morremos. De novo, Silvio, a gente, enfim, acho que todos estamos aí sofrendo esse processo de recuperação da enchente. Eu estou muito preocupado com o Rio Grande do Sul. No primeiro momento eu entendi, Silvio, que seria uma oportunidade para o Rio Grande do Sul sair desse marasmo que nos encontramos há muitos anos e que houvesse realmente uma união do Estado pela reconstrução. Mas não é o que eu estou percebendo que está acontecendo. Primeiro, o apoio da União Federal não existe, né? É uma grotesca piada o apoio do governo federal, né? Sem fazer grandes loas ao governo Bolsonaro, mas bastava copiar o que o Bolsonaro fez na pandemia, repetir o que ele fez na pandemia para o Rio Grande do Sul, que estava resolvida a questão, né? Diversas ideias foram propostas, né? Inclusive do meu amigo Cristiano Renner, de, vamos dizer, deixar aquele imposto sobre os 8% sobre o imposto de ativos no exterior, de ajuste, aquele que tinha prazo até 31 de maio, no Rio Grande do Sul foi estendido, deixar aquele recurso no Rio Grande do Sul já seria, vamos dizer assim, algum benefício para o Estado. Segundo, a própria contribuição do Estado para o governo federal, que é uma contribuição super relevante, retorna muito pouco para o Estado. Aumentar essa cota de retenção aqui no Rio Grande do Sul, da contribuição que os gaúchos fazem para o governo federal. Nada disso aconteceu, né? Então, vamos dizer assim, realmente o governo federal deu as costas para o Rio Grande do Sul. Isso, com a própria escolha da pessoa que o presidente escolheu para dirigir esse negócio, já é uma demonstração de que ele estava querendo, vamos dizer assim, resolver uma situação que ele tinha no Planalto e empurrando a situação aqui para o Rio Grande do Sul, e o governador, infelizmente, não teve a postura que deveria ter para, vamos dizer assim, impor a sua vontade e a sua, vamos dizer assim, condição para recuperar claramente o Rio Grande do Sul e, vamos dizer assim, resgatar o que precisava a nível de governo federal. E resta nosso prefeito aqui, que está fazendo um trabalho fantástico, né, o prefeito Melo, na medida do possível, vamos dizer assim, dada a omissão de diversos governos anteriores, e não dá para culpá-lo disso, pelo contrário, ele foi o primeiro prefeito que não usou recursos do DEMAI para cobrir furo da prefeitura, todos os anteriores usaram, o prefeito Melo não usou. Então, as deficiências que existiam na infraestrutura do Estado já estavam aí colocadas, né? E tem essa questão que, para mim, é básica na questão do que aconteceu em Porto Alegre especificamente, que é a questão do assoreamento do Rio Guaíba, né? Que, enfim, que os nossos queridos ambientalistas que impediram, vamos dizer assim, com o apoio do Ministério Público e da Justiça Gaúcha, a proibição de retirada de areia do Rio Guaíba, proibindo, enfim, a retirada de areia para a construção do Rio Guaíba, o que provocou esse assoreamento fantástico do Rio Guaíba. Aquelas pessoas que usam o rio para navegar, passear de barco e tal, de lancha, sabem, enfim, que o rio tem profundidade em alguns lugares de 30 centímetros, no máximo 1 metro em alguns lugares. Então, foi dragado apenas o canal. Então, essa é uma das razões básicas pelas quais houve a enchente aqui em Porto Alegre e vai continuar acontecendo, porque o rio está super assoreado, já houve uma decisão negativa em relação, mais uma em relação ao desassoreamento do Guaíba, e se isso não acontecer, Porto Alegre vai continuar enchendo. Pode botar a bomba que botar, o muro que botar, a proteção que botar, mas como o rio está absolutamente assoreado, cheio de areia, e com os detritos que se acumularam ao longo dessas últimas correntezas, não só essas últimas como as anteriores, então o risco de acontecer novamente é muito grande. Na verdade, né, esta ideologia é uma ideologia assassina, porque na verdade ela está assassinando pessoas, está destruindo a vida urbana da cidade, está trazendo subdesenvolvimento, trazendo tragédias onde quer que ela se implante, né? Veja bem, tem parlamentares gaúchos eleitos, deputados federais, né, que deram outro dia voto contrário a uma decisão que ia aliviar a dívida do Rio Grande do Sul, uma situação que nós estamos vivendo. E eles foram contrários. E uma dessas representantes é a candidata a prefeita de Porto Alegre. Quer dizer, eu acho que isso passa muito por nós, pelo eleitor, né, Carlos? Ter um pouquinho de discernimento, conhecer as coisas e ter discernimento na hora do voto.
né? Votar nessa gente, essa ideologia de esquerda que só quer penúria, desolação, tragédia, não está nem um pouco importada com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua família, do povo gaúcho. Essa senhora que tu está te referindo, que eu prefiro até nem citar o nome, eu. Ela, vamos dizer, 20 dias depois de acontecer a enchente, finalmente apareceu, certamente provocada por seus assessores de campanha. Com um marketing aí para mostrar que estava lá. De tênisinho branco, enfim, de marca, em cima de um barquinho, passeando para mostrar, vamos dizer assim, dando conforto para uma ou duas pessoas para tirar fotografia e filmar. Quer dizer, é absolutamente ridículo que aquela cena, patética aquela cena, e está aí com 30% de intenção de voto para a Prefeitura de Porto Alegre. Imagina se esse pessoal estivesse na Prefeitura de Porto Alegre, o que teria acontecido, né? E eu queria, vamos dizer, mais uma vez fazer referência à atuação do prefeito Melo, que tem sido realmente extraordinário. Ele trabalha 24/7 e foi ele que, vamos dizer assim, assumiu, como vice-prefeito de Porto Alegre, que assumiu aquela tragédia que aconteceu, não tão grande quanto essa, daquela ventania absurda que aconteceu no verão de uns anos atrás, enquanto o prefeito Fortunati, que agora o critica, estava passeando de férias no exterior, embarcou num navio e deixou tudo nas costas do prefeito Melo, que trabalhou sozinho para recuperar a cidade naquela ocasião. Agora está aí o prefeito Fortunati, vamos dizer assim, criticando aquele que enquanto ele estava passeando de navio, o Melo aqui trabalhando, e ele agora critica o prefeito Melo. Olha, é absolutamente patético. Não adianta, esse cidadão que o senhor citou agora, esse aí, né, da Fortuna, lamentavelmente ele saiu da sigla, mas continua com o viés esquerdista, irresponsável, completamente irresponsável, um camarada que não acrescenta nada na vida da cidade, na vida do Rio Grande do Sul, enfim. E muito triste eu fico com essas pessoas que elegem esses camaradas. Quer dizer, só pode ser da mesma laia, como se diz lá em Uruguaiana, são tudo da mesma laia. É a pessoa que pode ter lá sua postura, sua ideologia, agora não ter caráter, né? Não ter hombridade, não ter o reconhecimento. O mínimo que ele tinha que ter reconhecimento porque o Melo fez enquanto ele estava passeando de navio. O Melo estava aqui trabalhando para sustentar a cidade naquela tragédia que aconteceu. Agora tem ideologias como essa que atraem só caráteres desses, né? Eu acho que o caráter, ele se adapta a essa ideologia, e a ideologia é o caráter dessa gente. Onde quer que eles passem, eles fazem isso, né? Então veja bem a questão, por exemplo, do governo federal. Nós temos hoje o Joe Biden lá nos Estados Unidos, que está fora da casinha completamente. Como se isso não bastasse, também nós temos o nosso presidente que está fora da casinha, completamente fora. Tudo que ele faz, todas as ações que ele faz são inoportunas, são devastadoras para a sociedade, porque a economia começa agora a descambar para uma piora gradativa, vai acelerando por causa dele, quer dizer, pelo amor de Deus. Silvestre, eu tenho me questionado, esse dia conversando com amigos também, nós conversávamos sobre isso, não existe mais uma liderança global, né, que pessoa que possa, vamos dizer assim, representar os interesses maiores, algum estadista, né, que talvez seja a melhor palavra. Não existe um estadista no mundo hoje, né? O próprio Estados Unidos, essa dicotomia que lá existe, vamos dizer, são dois presidentes com problemas, né? Um absolutamente senil, uma ideologia equivocada que vem trazendo muito dano para a economia, para os Estados Unidos como um todo, e o outro, vamos dizer assim, um condenado com uma série de coisas. Acho muita graça quando eu vejo alguns jornalistas, teus colegas lá, falando que não pode eleger um condenado, mas apoiaram um condenado aqui, né? Então é muito engraçado. Não, isso aí é verdade. É muito engraçado. É um peso e duas medidas, né? Agora, na própria Europa, né? Puxa, Macron fraquíssimo, né? Fazendo essa bobagem agora, ele está entregando de bandeja lá para Biden, para Le Pen, lá, vamos dizer assim, a maioria no Congresso da França, provavelmente ele vem a cair em seguida, né? Então cometeu um erro estratégico brutal. A própria Alemanha, né? Sem uma liderança clara, né? Então o México, enfim, desviando para a esquerda. Então não existe um estadista global que possa dizer, está aí o Putin, vamos dizer assim, deitando e rolando em cima da fraqueza das outras lideranças globais. Então ele quer, vamos dizer assim, um estadista do mal, mas é um estadista, tá certo? Está lá deitando e rolando em cima dos coitados do pessoal da Ucrânia, e os outros líderes globais não conseguem fazer frente ao Putin de uma maneira adequada. Isso talvez seja uma vantagem, vamos dizer assim, da gente ter, vamos dizer assim, o Trump na presidência dos Estados Unidos. Com o Trump eles não brincam, né? Com os outros eles deitam e rolam, com o Trump eles não brincam. O Trump pode ser o que seja, né? O que for também. Aliás, pinta muita coisa, a esquerda pinta muita coisa, que nós sabemos o papel que a esquerda faz. Nós sabemos o viés, né,
Eles querem, primeiro, desmontar a ética, eles querem destruir a pessoa em primeiro lugar. E fazem isso sem o menor constrangimento, né? Inventam coisas. O Trump tem muita coisa inventada pela mídia, nós sabemos disso. Porque esse é o instrumento que eles fazem para demonizar as pessoas, para poderem avançar com as suas falcatruas, enfim. Mas, na verdade... O que eu acho mais engraçado, Silvio, é que tudo que representa aquilo que eles não gostam é um ataque à democracia. É um ataque à democracia, tudo é ataque à democracia. Então, é super engraçado ver esses caras falarem. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um tido como uma pessoa importante que mora nos Estados Unidos, enfim, brasileiro, que tido como cientista político. Eu acho engraçado essas alcunhas, né? Falando em que Trump representa uma ameaça à democracia. Olha aqui, a ameaça à democracia. O Obama passou todos os seus dias do seu governo, dos seus 2 governos, todos os seus dias em guerra. O Trump não. Então quem é que é o guerreiro? Quem é que quer a paz e quem é que quer a guerra, né? Exatamente. Na verdade é o seguinte, eu acho, viu, sinceramente, nós estamos hoje no dia 4, nós estamos gravando aqui esse programa, dia 4 de julho de 2024. 4 de julho é uma data importante, porque em 1776, portanto há 248 anos, né, houve a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos é uma coisa, é uma data emblemática, porque ela, no fundo, representa a consolidação da democracia, a verdadeira democracia que nós sabemos, né, que existe no mundo a partir dos Estados Unidos. Que lições essa independência dos Estados Unidos nos traz? E o que isso nós podemos, digamos assim, absorver desse momento americano? Eu acho bom falar disso, né, porque 4 de julho realmente talvez seja a data mais importante da democracia global, onde se consolida os Estados Unidos da América, a união daqueles 13 estados, se não me engano, 13 colônias. 13 colônias naquela data, com a independência em relação à Inglaterra. Foi independência, mas as relações foram mantidas de uma certa forma cordial, e a data que foi promulgada a Constituição americana, né? Que começa com a famosa frase "We the people", né? Nós o povo. E esse conceito do povo soberano, né? Soberano sobre os governos, quem manda é o povo, né? Então, acho que essa expressão máxima, né? Aquela primeira frase da Constituição americana, consagrada na Constituição, lá em 1776, é o que levou o mundo ocidental ao crescimento, a toda essa evolução extraordinária de lá para cá. E sem vamos dizer assim, sem a democracia, sem a liberdade que foi consolidada e o respeito ao indivíduo, respeito ao cidadão, respeito à propriedade, que são os fundamentos básicos da Constituição americana, que, aliás, nunca foi mudada. Existem emendas, mas nunca os conceitos básicos... São 27 artigos, se não me engano. Nunca os conceitos básicos da Constituição americana foram mudados, porque eles são os valores permanentes da civilização e da cultura. Claro que tenta-se adaptar aqui e ali, se fizer muita bobagem, foi feito de lá para cá, mas vamos dizer assim, a construção da civilização moderna, da civilização ocidental, da civilização do crescimento, respeito especialmente ao indivíduo e à propriedade privada, foi consolidada naquela data e naqueles conceitos. Então, aquele é o grande passo para o crescimento e para o surgimento da sociedade como ela se consolida hoje. Né? Eu não sei se foi Thomas Jefferson, foi o terceiro presidente americano e um dos redatores, né, da Carta de Independência Americana, que disse o seguinte, quando um governo é temido pelo povo, nós estamos numa ditadura. Exatamente. Quando o governo teme o povo, nós temos uma democracia. Nós vivemos nessa dicotomia, né, no mundo inteiro e tal. E no Brasil, sobretudo hoje, nós estamos aqui falando e dando opinião e temendo, de repente, ser perseguido, ser preso, ser condenado tal, por um governo que é ditatorial. Nós tememos esse povo, logo nós não vivemos numa democracia. E nós temos a reinvenção da democracia pelo ministro Barroso. A reinvenção da democracia. Que reinventou a democracia, ou seja, democracia para os amigos, né? Para os inimigos não tem democracia. Muito engraçado, muito triste, aliás. É engraçado para tentar rir um pouco, mas é muito triste a situação que a gente vive no Brasil, com ataques à democracia feito por quem mais deveria respeitá-la, que é o próprio... Quem mais disse que defende a democracia, quem mais ataca a democracia. Que é o normal que eles fazem, né? Eles dizem que defendem, mas atacam, que é o Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Né? Bom, Carlos, nós estamos aí iniciando julho agora, no segundo semestre de 2024. Naturalmente, nós sabemos que o governo hoje não pode tudo, tá? Mas se ele não pode construir muita coisa, ele pode destruir muita coisa. Nós vivemos essa questão, essa dicotomia aí, e sobretudo na questão da destruição da economia. Como é que tu está vendo o encaminhamento da economia brasileira? Os juros estão subindo e tal, naturalmente, porque o sistema econômico, sobretudo financeiro, ele se baseia muito em expectativas. Aí quando tu tem um cara que é o presidente da República, diz tanta bobagem, né? Agora está querendo saber quem é que está aumentando o juro, quer condenar, quer prender quem... Ora, isso aí é consequência das suas falastrões, a falastronice, né, que acontece cada vez que ele abre a boca.
E aí? Eu acho que, vamos dizer assim, se a coisa não vai bem, a tendência é muito ruim, né, Silvia? A gente que está aqui, vive no Brasil, a gente mora, eu tenho conversado isso com muitos amigos, né? A gente mora aqui, pô, por que nós estamos no Brasil? Por que a gente fica aqui, né? A rigor, todos teriam condição de sair, alguns com mais facilidade, outros com menos, né? Mas, enfim, especialmente os jovens, né? Olhando o que está acontecendo. Mas se a coisa não vai bem, eu acho que tende a piorar. Eu acho que o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto no Banco Central vai ser dramático, né? Porque se Lula se queixa muito da atuação do Banco Central, ele vai botar lá alguém que ele mande, né? E, enfim, vai acabar. Ele vai mandar no Banco Central. Vai acabar a independência do Banco Central, que é, vamos dizer assim, o último bastião, vamos dizer assim, de estabilidade econômica. De estabilidade econômica e de segurar os valores da moeda, especialmente da inflação. Tanto que no último Copom, a aprovação foi por unanimidade, com o pessoal lá indicado. Inclusive os próprios dois que ele indicou votaram a favor. E que possivelmente o próximo presidente do Banco Central, que estava lá. Então, a perspectiva não é nada boa, né? Eu acho que o recrudescimento da inflação. Essa questão do gasto público, que agora essa semana houve um recrudescimento na fala, através da própria interferência do ministro Haddad, né? Não sei até quanto tempo ele vai ficar lá, né? Porque daqui a pouco ele está confrontando de tal forma o presidente, que não sei até que ponto ele vai ficar, talvez venha um manteiga por aí, um mercadante, e aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? E o próprio final da independência do Banco Central, tendo alguém indicado pelo presidente a partir de 1º de janeiro do ano que vem, indica um risco de inflação alta e descontrole absoluto das contas públicas, né? E a conta disso a gente sabe quem paga. Quando ele diz que quer proteger os pobres, é sinal que ele não vai proteger os pobres. Até porque a pobreza está absolutamente alinhada com a esquerda. A esquerda depende da pobreza para se sustentar. E aí que tá, essa é uma questão lógica, né? As pessoas pensam o seguinte, eles dizem que defendem os pobres. Ora, os pobres é que elegem essa gente. O dia que acabar o pobre, eles não vão ser eleitos. Logo, quem é que vai ter interesse deles de acabar com a pobreza? Eles não têm interesse em acabar com a pobreza. Eles usam a pobreza do ponto de vista doutrinário, né? Do ponto de vista intelectual até, né? Estou defendendo. Então, aí, outro dia fizeram uma entrevista com um camarada que ele disse que sempre votou no Lula. Aí o cara perguntou assim, vem cá, e tu é pobre ainda? Assim, ainda continua. Aí o cara perguntou, mas continua assim? Mas acontece que o Lula é o pai dos pobres. Quer dizer, os caras se conformam com isso. É uma mentalidade que... Isso foi ao longo do tempo, foi uma coisa que foi doutrinada, né? Isso é o tal da esmola, né? Esmola e da mesada, né? Então, enquanto tem mesada, enquanto tem esmola, as pessoas ficam, enfim, satisfeitas com aquilo e não querem fazer outra coisa. Né? Miséria, então, né? A condição de emprego no Brasil depende muito disso, né? Acho que foi Reagan que disse, né? A gente não deve medir esses programas de assistencialismo pela quantidade de pessoas que entram, mas pela quantidade de pessoas que saem. Que não depende mais disso. E no Brasil ninguém sai, né? Então, só aumenta o bolo. Só aumenta. Não, e o pior é o seguinte, que esse pessoal da esquerda, esses líderes da esquerda, eles falam de boca cheia. Não, nós aumentamos Bolsa Família, muito mais gente agora está... É o contrário, exatamente, que tinha que festejar o contrário, né? Exatamente. Então, que mundo nós vivemos, né? Mas, Biderman, para encerrar, qual é a tua recomendação aí para o investidor? Porque, na verdade, tudo que tu falaste, inclusive, essa questão de o investidor ainda permanecer no Brasil, uns que permanecem e estão apostando no país, outros menos conformes com a situação, estão indo embora e tal, mas eu vejo assim que uma previsão que se tem aí é de que nós vamos, à medida do possível, essa perspectiva de que o governo vai mandar no Banco Central a partir de janeiro, está, de certa maneira, trancando a vinda de novos investimentos e fazendo com que aqueles que estão aqui possam até ir embora. A grande questão, né, Silvia, é pensar no futuro, na frente, não nos dias atuais, né? Se não investir agora, lá na frente não vai colher, né? Então, a perspectiva é de mudar as coisas no Brasil sempre existe. Eu acho que, vamos dizer assim, acreditar em eleições limpas, né, para que a gente possa, enfim, ter o povo, enfim, escolhendo livre e soberanamente os seus representantes e que, enfim, no curto espaço de tempo, no médio espaço de tempo, no curto não dá, as coisas mudem no Brasil, se retome o rumo do crescimento e da capacidade de investimento. Então, as empresas têm que acreditar. A empresa não pensa daqui a 6 meses, daqui a um ano. A empresa tem que pensar eternamente. O objetivo grande das empresas, a gente trabalha muito na governança, é a perenidade das organizações. E pensando na perenidade das organizações, o investimento é absolutamente necessário. Agora, é triste a gente ver que o mercado de capitais no Brasil
é ridículo, né? Não existe novos IPOs, novas aberturas de capital no Brasil há 3 anos, porque o mercado simplesmente não tem mercado para novas oportunidades. E não tendo financiamento, vamos dizer, não tendo recursos, não tendo investidores que estão dispostos a investir no país, a coisa tende a ficar estagnada, né? Então, me preocupa muito esse êxodo de empresas, êxodo de jovens, de talentos, pela falta de oportunidade no Brasil. Então, acho que preciso reverter rapidamente esse processo. Enfim, temos ainda, 2 anos aí pela frente, mas acho que a condição de mudar isso para frente é absolutamente importante. Graças a Deus está passando rápido, né? Não sei, acho que não. É verdade, eu tenho essa sensação. Na nossa idade passa tudo muito rápido, infelizmente. Bom, de qualquer maneira, é importante dizer assim, para finalizar essa entrevista com o Carlos Biderman, que sempre é muito bom conversar com ele, se eu for fazer um concurso público hoje, eu chego lá e tenho uma exigência. Qual é a exigência? Tem que ter ficha limpa, integridade ética e moral, honestidade, e capacidade gerencial. Então, que nós possamos usar essas exigências para escolher nossos representantes e, principalmente, o presidente da República. Não é verdade? É isso aí. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado, Silvio. Uma ótima semana para todos.